A pilha e a eletrólise são processos inversos. Então, dentro da eletroquímica, nós temos a possibilidade da existência de um negócio que a gente chama de cela eletroquímica. O que seria isso? É tudo um aparato que eu monto para que eu gere ou uma pilha ou uma eletrólise. Mas o conjunto de todo esse aparelhamento de vidraria, soluções, eletrodos e tudo mais, a gente chama de célula eletroquímica. Dependendo do jeito que eu organizar, eu obtenho uma célula galvânica, e dependendo do jeito que eu organizar, eu obtenho uma célula eletrolítica, ou também célula, tanto faz. Uma célula galvânica é o que a gente chama de pilha, em homenagem a Galvani, que foi um dos físicos que destrinchou esse conceito. E a célula eletrolítica é quando eu vou montar uma eletrólise. Ambas se baseiam em reações de redox, então reações de oxirredução, em ambos os casos. Caso a oxirredução não seja algo claro para você, obviamente, depois só dá um toque e fala, eu não lembro mais o que é redox, eu não lembro mais nada dessa tranqueira, a gente pode marcar um dia para tirar essas dúvidas tranquilamente. É lógico que aqui durante toda a conversa eu vou trazendo algum desses conceitos à tona para que a gente possa conversar sobre. A diferença então é o que? Apesar de ambos usarem processos de oxirredução, na pilha isso ocorre naturalmente. Então, a partir do momento que eu coloco todas as substâncias, todo o aparato da forma correta e fazendo com que a substância que vai do lado do polo positivo e a substância que vai do polo negativo entrem em contato, o circuito fecha e a eletricidade começa a ser gerada, a corrente elétrica começa a ser gerada. Isso é natural, eu não preciso forçar nada para que isso aconteça. Já numa eletrólise não é o simples fato de eu entrar em contato o A e o B que o negócio já se desenvolve. Eu preciso de um agente externo que promova esse processo. E esse agente externo é uma corrente elétrica que gera uma força eletromotriz que faz com que os elétrons façam um fluxo inverso ao que naturalmente eles fariam. Em resumo, eu tenho que, na pilha, é como se fosse sair de um ponto alto para um ponto baixo, onde eu pulo e eu caio, e na eletrólise é o inverso, eu vou sair de um ponto baixo para um ponto alto, eu tenho que gastar energia para subir algo. É quase como se fosse esse o conceito. Então, na pilha, natural, tranquilo, de boa, ocorre só suave. Na eletrólise, não. Eu preciso forçar que isso aconteça. Então, dá bem mais trabalho. Tanto para pilha quanto para eletrólise, surgiu o conceito de um nome que chama-se eletrodo. E muitas vezes isso causa confusão nas pessoas. O eletrodo nada mais é que uma plaquinha metálica ou de grafite, de algum material, que ele vai ser inserido onde as reações químicas vão acontecer e ele é o cara que promove essas reações químicas. Pode ser que ele participe delas, pode ser que ele não participe. Quando o eletrodo não participa, a gente fala que é um eletrodo inerte, ou seja, ele não vai atrapalhar, ele não vai participar do processo reagindo com as substâncias. A única função dele é fornecer a corrente elétrica ou os elétrons, né? Se for no caso de uma pilha, ele é o cara que vai captar esse fluxo de elétrons e permitir que o circuito se estabeleça. Se ele for no caso de uma eletrólise, provavelmente vai começar por ele a entrar a injeção da corrente elétrica que vai se propagar por dentro da solução e vai encontrar um outro eletrodo. Mas de um jeito ou de outro, essa é a função deles. Porém, por mais que o eletrodo, independente se ele participa ou não, reagindo ou não, a participação que ele obrigatoriamente tem que ter é o quê? Fazer com que ele sirva de uma porta de entrada ou saída, dependendo da ocasião, para elétrons irem ou virem. Essa é a função dele. A priori é isso. E ele ganha dois nomes para a gente saber quem que é quem na história. Um deles chama-se ânodo e o outro chama-se cátodo. E aqui começam algumas pequenas confusões que a gente vai tentar desfazer essas confusões hoje. As pessoas ficam muito pilhadas com mas
O ânodo na pilha tem um sinal, na eletrólise é outro. O cátodo na pilha tem um sinal, na eletrólise é outro. Não se prenda a isso de início. Desvincule esse negócio se ele é positivo ou negativo de início. Vamos nos prender à reação química que acontece em cada um. Eu acho que isso é mais importante do que o sinal em si. Então existe uma regrinha que eu acho fantástica, que resolve o problema de maneira excelente. Eu aprendi isso na época que eu estava no cursinho, trouxe para a faculdade e carrego para a vida, que é a regrinha do Kral. Então vamos anotar aqui. A regrinha do Kral, ela é ótima, porque ela faz você lembrar quem que é quem e o que cada um faz e funciona tanto para pilha quanto para eletrólise. Então é um negócio que vai te acompanhar, pelo menos eu espero que durante a resolução da prova do Enem, pois se você for seguir uma carreira que não vai usar a química, pode jogar fora sem medo nenhum. Mas para até a prova, guarda esse troço. A regrinha do Kral diz o seguinte: cátodo reduz, então cátodo, letrinha C, reduz, letrinha R, ânodo, letra A, oxida. Então, maravilhosa, olha só que tranquilo. Então vamos escrever isso daqui. Cátodo reduz, primeira parte, ânodo oxida, segunda parte. Então, vamos lá lembrar que o cátodo, então, aqui, independente se ele tem carga positiva ou negativa, depois a gente vai entender melhor o porquê que de uma hora é uma carga na outra hora é outra. O que realmente é importante é que ele reduz. E isso sim é vital para a nossa compreensão. Porque o fato de ele reduzir vale para os dois. Tanto para a eletrólise quanto para a pilha. Então se eu gravar que o dito cujo reduz, não importa com quem que eu estou trabalhando, se é eletrólise ou pilha, isso é algo universal, vai funcionar para ambos os casos. E isso é bacana. Quanto menos eu ter que ficar trocando informação na hora de ver se é um ou outro, melhor. Então é isso aqui que está realmente me interessando. Então vamos relembrar rapidamente o que é uma redução. Então quando eu falo de uma redução, vou pegar um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, digamos lá, eu tenho o cloro na forma de ânion, na forma com a carguinha negativa. Esse cloro, quando ele está com o seu elétron a mais, ele pode, por exemplo, ao encontrar algum outro elemento, pegar esse elétron que está sobrando e dar para o outro cidadão. Falar, ó, tá aqui, tá sobrando, leva para você, tô de boa sem o meu elétron aqui. Quando ele faz isso, ele se torna o cloro zero e ele perde o seu elétron. Então, ó, o NOx, que é essa carguinha que está acompanhando esses meus elementos, ele se altera, ele vai de -1 para 0. Perceba que de -1 para 0, o NOx aumenta. Tá. Agora vamos ver um outro caso. Primeiro, vamos ver o que aumentou. Agora vamos ver o inverso. Digamos que eu tenho ferro mais 2. Diferente do cloro, o mais 2 não quer dizer que ele tem 2 elétrons sobrando agora. Ele está faltando. Então ele tem que receber esses 2 elétrons para poder ficar de boa, para ficar ferro zero. Então, aqui a gente pode estar melhorando. Redução versus oxidação. Então observe, aqui o NOx vai de -2, está ali representado +2, para 0. Aqui o NOx diminui. Quando o NOx aumenta, a gente chama isso daqui de oxidação. Então aqui ocorreu uma oxidação. Quando o NOx diminui, ou até podemos melhorar a forma de dizer, quando o NOx reduz, porque reduzir é um sinônimo para diminuir, diminuir. Então, quando o NOx ocorre uma diminuição, quando ele se reduz, quando ele vai para um número maior para um número menor, aí sim, isso aqui é uma redução. Vamos lá, pronto.
consegui. Então isso aqui é uma redução. Então o nome reduz, ao invés de diminuir, ajuda bastante. O Knox reduziu, o número reduziu. Ele foi de mais 2 para 0. Então tá ali, usar esse termo já te diz o que acontece. Então grava um. Grava o Knox diminuir, o Knox reduzir é redução. Automaticamente o outro tá. O que sobrou é quando acontece uma oxidação. Agora o que é interessante a gente notar é o seguinte. Quando o Knox reduz, o que acontece com o número de elétrons? Ó, o número de elétrons era faltava 2. Estavam ausentes 2 elétrons, ele estava necessitando de 2 elétrons e ele ganha 2 elétrons. Então, numa redução, ele ganha elétrons. Se ele ganha elétrons estão chegando nele. Já numa oxidação, ele perde elétrons. Então, ó, que a gente pode colocar aqui, ó. Na redução, ele ganha elétrons. Numa oxidação, ele perde elétrons. Então, são detalhes legais de a gente guardar, se a gente relembrar essas informações. Se numa redução ele ganha elétrons, a gente agora pensa no circuito rolando. Então pensa lá, eu tenho um local que a gente vai representar por uma plaquinha, o que está ligado a outro ponto, que é outra plaquinha, e aqui está chegando a corrente elétrica. Se está chegando a corrente elétrica, é o local onde eu vou ganhar elétrons ou é o local onde eu vou perder elétrons. Se o local onde está chegando a corrente elétrica é o local onde eu ganho elétrons, então aqui é o local onde as coisas reduzem. Agora, aqui é o local de onde partiu os elétrons, que a corrente elétrica nada mais é do que isso, é um fluxo de elétrons que está se organizando em uma única direção. Isso é uma corrente elétrica. Se aqui está partindo elétrons, é o local onde os elétrons estão sendo perdidos, porque eu estou deixando o meu elétron para ele ir para um outro ponto. Se está aqui eu estou perdendo os meus elétrons, então aqui é o local onde ocorre a oxidação. Se a gente pensar agora que eu estou trabalhando com o conceito de uma pilha, numa pilha, o local onde os elétrons partem é o local onde a coisa toda está começando. Então, só lembrando então que aqui a redução, alguém decidiu que o nome onde a redução ocorre chama-se cátodo, então vamos anotar esse dado aqui. E alguém decidiu que o local onde ocorre a oxidação é o ânodo. Lembrando que esses nomes valem para os dois, pilha e eletrólise. A diferença é o que acontece em cada um. Então, voltando para o caso da pilha. No caso da pilha, o local onde os elétrons partem é onde a oxidação está ocorrendo e é o local onde, segundo as leis da física, a gente tem uma convenção que foi criada que da onde a eletricidade parte é o polo negativo. Então, numa pilha, o ânodo é o polo negativo, porque é onde a eletricidade está partindo, é onde a reação química ocorre para dar partida na corrente elétrica, que a própria pilha está produzindo. Então, ali faz sentido o ânodo ser carga negativa, porque parte dali. Continuando na pilha, se o cátodo, faltou um acetozinho aqui, se o cátodo é o local onde a corrente elétrica está chegando, ou seja, onde o circuito vai se encerrar para reiniciar o ciclo. Ou seja, se a eletricidade está chegando, esse cara é o polo positivo. Lembra, da onde parte é o polo negativo, da onde chega é o polo positivo. Sempre é assim, onde a corrente elétrica se inicia para poder começar
as reações químicas ocorrerem, é o início, é o ponto de partida do meu circuito. Então ali, por isso que na pilha funciona dessa forma. Agora vamos pensar na eletrólise. Na eletrólise, essa chegada aqui da corrente elétrica, ela vem de um gerador. Esse gerador não tem nada a ver com o que está acontecendo lá dentro do meu sistema. As reações químicas acontecem porque esse gerador, que é externo, produziu eletricidade, sabe-se lá como, isso não há motivos para a gente se preocupar com como ele produziu essa corrente elétrica, injetou eletricidade lá dentro, aí a corrente começa a circular e as reações começam a ocorrer. Então, numa eletrólise, a gente tem o quê? Lembrando que isso aqui é para pilha, acontece dessa forma aqui. Agora, numa eletrólise, a partir do momento que ele injeta a energia elétrica aqui dentro, aqui é o ponto de partida. Então, se aqui é o ponto de partida, porque a corrente elétrica veio externa, numa eletrólise, aonde está ocorrendo a redução, que está recebendo esses elétrons de alguém de fora, ali por ser o ponto de partida, e a física nos manda, por convenção, falar que o ponto de partida é o polo negativo, então aqui passa a ser o polo negativo, por isso que há essa inversão do polo. E o ânodo, que é onde a corrente elétrica vai chegar agora para fechar o circuito, passa a ser o local positivo, por causa dessa inversão. Então, para a pilha, cátodo é o positivo e o ânodo negativo. Por quê? Porque no cátodo é onde é como se fosse o start das reações. Então, no ânodo é onde começa o start das reações químicas, que é aí que a eletricidade passa a ser produzida, por causa que é dali que vai começar a descarregar os elétrons para dentro do circuito. Já na eletrólise, como esses elétrons vêm de um agente externo, que é um gerador, é no cátodo que isso começa a acontecer. Então, por isso a inversão do sinal. Se lá é o início de tudo, então ali é o polo negativo, segundo a convenção que os físicos criaram. Os físicos criaram, a gente só utiliza isso assim a nosso favor. A gente não discute com o que eles falaram. Então, por isso é essa inversão dos sinais que confunde muita gente. Então, oxidação e redução para pilha, ambos ocorrem. Oxidação no ânodo e redução no cátodo, isso não vai mudar, isso se mantém. A diferença é que o polo ocorre essa inversão, e essa inversão vem por meio dessa observação que nós fizemos. Então, tendo isso aqui em mente, 90% dos exercícios já estão resolvidos e as confusões que muitas pessoas fazem passam a não existir mais, porque gera uma confusão danada na cabeça das pessoas. Por isso que eu gosto de fazer essa abordagem inicial. Então, só para fechar, lembrar da regrinha do Crown, sempre é importante, que vai nos ajudar, onde o cátodo reduz e o ânodo oxida. Isso aqui vai resolver muitos dos nossos problemas a partir daqui. Bom, então vamos lá. A eletrólise agora, já que a gente definiu essas diferenças iniciais entre eletrólise e pilha, alguns termos que a gente vai lidar com uma frequência bastante grande aqui, a eletrólise em si agora, já deixamos pilha de lado, em outra oportunidade nós voltaremos a ela. A eletrólise em si é uma junção de duas palavras, elétrons, né, referindo-se à corrente elétrica, e lise, referindo-se à quebra. Então lembra da biologia lá, quando você tem uma lise celular, uma hemólise, por exemplo, é uma quebra, uma ruptura de hemácias. Então uma lise celular é quando você tem uma ruptura de uma célula, seja ela animal ou vegetal. Então uma lise é isso. Tanto é que você tem lá, as enzimas terminam com o nome, e a grande maioria delas com ise. Então indicando que são estruturas proteicas que fazem reações químicas, a grande maioria delas
ter reações de quebra. Também há aquelas que fazem reações de construção, mas a gente acaba se prendendo mais a enzima quebrando coisas do que construindo coisas. Então a lise é isso, é uma quebra. Então eu estou quebrando moléculas por meio da passagem da eletricidade. É esse o conceito de eletrólise. E essa eletrólise ocorre de duas formas, e aqui vem uma divisão importante. Se a eletrólise ocorrer na ausência de água, no caso aqui da ausência de um solvente, onde esse solvente prioritariamente a gente vai considerar a água, isso é uma eletrólise chamada ígnea, que aí vai ter as suas características mais particulares que nós discutiremos na sequência. Então, toda vez que essa eletrólise ocorre na ausência de água, a gente sabe que é uma eletrólise ígnea. Já se ocorrer na presença de água, ela é uma eletrólise aquosa. O nome já meio que indica o que está acontecendo. Mas sempre bom lembrar, nunca deixar batido, que independente se ocorre na presença de água ou não, sempre, eletrólise é um processo não espontâneo. Isso é muito importante porque há muitas questões onde se baseia dentro da questão, o cara, se ele faz esse questionamento. Esse processo, dentro de umas alternativas para você julgar qual delas é a verdadeira ou qual delas é a falsa, ele pede para você fazer uma série de análises dentro dela. Dentre essas análises, por exemplo, a espontaneidade, que aí, no caso, se for uma eletrólise, sempre é não espontâneo. E aí, quando a gente for lá conversar sobre pilhas, a gente vai ver a formulazinha de como calcula um parâmetro que indica isso e tudo mais, mas por enquanto não vamos nos prender aí.